gente já viu como que isso vai ser para o agro, tá? Vocês viram também, a gente acompanhou aqui durante essa loucura que virou o tarifaço, a questão do etanol, né? E o que a secretária de Agricultura americana critica o Brasil pelo etanol. Então, a secretária Brooke Rollins comemorou o tarifaço sobre produtos brasileiros e criticou o Brasil por causa do etanol. Ela falou, a medida é uma representação da luta do governo contra os fazendeiros norte-americanos. Ela falou o seguinte, a secretária, posto que se assemelha ao de ministro no Brasil, fez críticas à postura brasileira em relação ao etanol, disse que as medidas adotadas pelo país prejudicam produtores norte-americanos. A tarifa injusta de 18% do Brasil sobre o etanol americano reduziu as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil em mais de 87% desde 2018. Esses dias estão acabando. Ué, minha filha, a gente produz etanol. Por que você quer que a gente compre de você? Foda-se o que você acha. O problema é teu. Vende para outros países. Desculpa, gente. Desculpa meu francês. Sabe? Vende para outros países. O Brasil é um super mega produtor de etanol. E ela está reclamando da tarifação. Que isso prejudica os produtores norte-americanos. O Odair falando aqui, repetem a mesma bosta há séculos, mas os tempos mudaram, os burros não enxergam. Pois é. Mas, enfim, o que a gente precisa entender nesse momento é a maneira suja que essa imposição comercial está sendo feita. Então, é aquele mise-en-scène. É aquele mise-en-scène que está acontecendo. Então, cabe a gente desmistificar, como eu estou falando aqui para vocês. Até agora, não tem um vídeo do Flávio Bolsonaro contra o Trump e contra o Marco Rubio. Lindiane, mas ele é a favor das tarifas. Foi ele que pediu, então. Mas ele está tentando passar um pano com o agro. A gente sabe que o setor agrícola do Brasil, ele é alinhado ao bolsonarismo. E ele sabe que isso vai fazer com que ele perca uma boa parcela do eleitorado dele, que já não está lá essas coisas depois do áudio do Vorcaro, que já não está lá essas coisas depois do vídeo da Michelle, né? E aí é o que eu quero trazer para vocês aqui também, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, que é o seguinte, o tio Rei vai falar sobre isso, tá? Ontem eu falei muito do agro aqui, eu falei bastante, inclusive tem até corte aqui no canal falando disso, do quanto agora a coisa vai ficar esquisita, porque aí seu Paulo Scaff também se manifestou, dizendo que o tarifaço é do Lula e tudo mais, a gente vai ver isso. Mas, principalmente, o que eu quero falar para vocês agora a gente tem que entender o comercial, como a gente resolve o comercial, mesmo sabendo que toda essa motivação é uma motivação política, tá? Então, bora lá. Gente, pinga, pelo amor de Deus, falta R$89 ainda, falta muita coisa, vamos lá. R$3 que vocês puderem, R$5 pela manutenção aqui do canal. Bora lá. Pela manutenção do Jornal da Noite. Será que caiu a ficha de, ao menos, parte do agro? Tomara, né? Lideranças do agronegócio têm feito críticas reservadas à estratégia adotada pelo pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, durante a crise comercial com os Estados Unidos. E avaliam que o senador vem perdendo espaço junto a um dos setores mais historicamente alinhados ao bolsonarismo ao priorizar embates ideológicos em detrimento de pautas consideradas prioritárias para o campo. Empresários e representantes do setor ouvidos pelo Globo afirmam que a viagem de Flávio ao Washington para participar da audiência sobre o tarifaço foi contraproducente e cobram maior atuação em temas como a renegociação das dívidas rurais. As críticas ocorrem mesmo após a decisão do governo americano de deixar fora da tarifa de 25% uma série de produtos importantes para o agronegócio brasileiro, como carne bovina, pescados, café e alguns segmentos da madeira, o que reduziu o impacto imediato da medida sobre boa parte do setor. Para o agro mesmo, o que pegou mais foi o etanol, né?
e que o Brasil não pode ser exigência ou quebra um pedaço do agro do Nordeste, por exemplo. Eu só não entendi porque a crítica é reservada. Por que a crítica é reservada? O que foi que o bolsonarismo fez de bom para vocês? Olha bem, cara, teria o bolsonarismo feito os maiores planos safra da história para vocês? Não fez. Não foi o bolsonarismo. Teria o bolsonarismo financiado as pesquisas de ponta na área do agro? Não, foi o BNDES na gestão do Lula que fez isso. Teria o bolsonarismo feito isso? Não, meu Deus, de novo foi o Lula. Eu comento aqui para vocês, o plano safra é uma mãe pro agro. Uma mãe. A gente sabe que eles estão sendo extremamente beneficiados, o agro, nesse país. Eles são extremamente beneficiados pelo governo do presidente Lula. Inclusive, é uma das críticas que os militantes da reforma agrária têm. Porque o Lula, inclusive, existe essa reclamação, tá? Se vocês pegarem os especialistas que acompanham a causa agrária, né, a fundiária, eles falam exatamente isso, que inclusive o presidente Lula poderia ter feito muito mais pela reforma agrária, tá? Poderia ter entregue muito mais terras à reforma agrária. Só que, em que pese, poderia, o ICI, os planos a favor da agricultura são extremamente benéficos, criados pelo presidente Lula. E eu vou colocar aqui para vocês, depois que terminar o Tio Rei, a ministra da Agricultura falando quanto o governo atual, enquanto a nossa base, ela investe na agricultura familiar. Tá? Bastante importante a gente lembrar disso. Por que crítica reservada? Não, é porque o Bolsonaro defende que a gente tenha direito de usar arma na propriedade. Mas isso não... Primeiro que isso não vai não haver recuo a respeito, mas é tão importante mesmo? Nesse caso, a pistola é mais importante que o crédito? Que coisa feia. Não, é por causa do MST. Não me diga que o MST está impedindo que vocês produzam, porque eu vou ficar magoado com a mentira. Mas parece que a ficha está caindo finalmente. Parabéns, viu? Sempre que alguém vem para a luz, Vólio Bene, ou a verdade está se fazendo, ou a gente está assistindo ao filme Poltergeist. Venha para a luz, Caroline. Olha a cara muito boa do Reinaldo. Cara, exatamente. Entendeu? Aqui estamos falando. Nara, E a gente sabe. Então, aí que tá o ponto. O presidente Lula, ele fica. Assim, o Ministério da Agricultura, da Reforma Agrária, eles ficam um pouco entre a cruz e a caldeirinha, porque eles sabem o quanto a exportação das commodities brasileiras é importante para a economia do país, né? Então, isso acaba sendo uma política um tanto quanto de centro, né, do presidente Lula. Ele acaba tendo que fazer esse meio de campo para ele conseguir a graça desse setor. Né? É difícil também. Eu acho que é muito. E eles estão tentando, inclusive, isentar dívidas rurais, né? Então, isso já tem uma das pautas bombas que está com a Câmara dos Deputados. Isentar as dívidas rurais, né? Diminuir as dívidas rurais, que são de bilhões e bilhões de reais, que, inclusive, vão faltar aí para o nosso país, né? Que poderiam ajudar esses pagamentos. Então, aqui a ministra vai falar, vou colocar a ministra aqui, para a gente entender o que o Tio Rei aqui está querendo falar e o porquê que nós estamos dizendo que o presidente Lula acaba, sim, beneficiando bastante o agro. O presidente Lula tem sido muito firme. O presidente Lula
tem priorizado a agricultura familiar. Então, a gente sai de um plano safra de 53 bilhões, estamos lançando um plano safra de 85 bilhões. Quando a gente olha as outras políticas públicas, Proagro hoje tem 6 bilhões planejados, assistência técnica dobrou o volume de recursos. Você olha o PAA, que não tinha nada, agora a gente está falando de uma execução de 2 bilhões e 700 milhões ao longo desses últimos 3 anos em compra da agricultura familiar. A decisão de obrigar os próprios órgãos do governo federal comprarem da agricultura familiar, isso foram mais 800 milhões em compra. O PNAE, que a gente está subindo, que é o saudável. Então, isso não está no nosso planejamento. Reforma agrária é a mesma coisa, não tinha nada, o INCRA estava totalmente desmantelado. Agora a gente tem recurso para fazer obtenção de terra, tem várias estratégias diversificadas para fazer a obtenção. Tá vendo? Vocês viram o que eu falei, né? Agora o INCRA estava desmantelado, vocês viram o que ela falou, né? Ou seja, não estava ok, funcionando de forma satisfatória. Então, assim, o agro não tem o que falar do governo Lula. Não tem o que falar. E por isso que o Flávio foi tão criticado depois da audiência nos Estados Unidos. Por isso que ele foi tão criticado. Porque ele não fez a defesa que ele deveria ter feito ao comércio do Brasil. Ele fez uma defesa política da não aplicação do tarifaço para que o Lula não se elegesse. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!